A cronologia da história egípcia. As listas dinásticas são de grande ajuda para a reconstrução da cronologia relativa da história do Egito. Quase sempre é possível estabelecer a sequência dos governantes dentro de uma dinastia, bem como das dinastias sucessivas, desde que não tenham coexistido. Por isso, sabemos, por exemplo, em que ordem as pirâmides próximas ao Cairo foram construídas, algo que seria muito mais difícil de determinar com base em outras evidências. As dinastias paralelas naturalmente representam um problema, mas o entendimento atual da história egípcia já é suficientemente sólido para que se possa determinar quando essas ocorrências se deram, mesmo que não saibamos sempre por quanto tempo coexistiram. Subdivisões modernas da história egípcia. A distinção entre períodos de dinastias sucessivas e de dinastias paralelas levou a uma subdivisão moderna crucial da história egípcia em reino, kingdoms, e períodos intermediários, intermediate periods. Hoje, todos os egiptólogos utilizam os termos Reino Antigo, Reino Médio e Reino Novo para designar épocas em que o Estado estava unificado, isto é, quando havia um único governante para o Alto e o Baixo Egito, e identificam uma situação semelhante posteriormente, no período tardio, quando estrangeiros governavam regularmente o Egito como um reino unificado. Entre esses períodos de poder centralizado, os estudiosos reconhecem períodos intermediários, quando vários reis governavam simultaneamente em múltiplos centros. Um período dinástico inicial antecede toda essa sequência. Embora o princípio que fundamenta essas subdivisões modernas, centralização ou descentralização do poder, seja claro, não há consenso sobre seus limites cronológicos exatos. Alguns elementos, porém, são padrão. As dinastias 4 a 6 fazem parte do Reino Antigo, as dinastias 11 após a reunificação e 12 do Reino Médio, e as dinastias 18 a 20 do Reino Novo. Mas alguns estudiosos, por exemplo, incluem as dinastias 7 e 8 no Reino Antigo, enquanto outros as veem como parte do primeiro período intermediário. Essas designações impõem à história egípcia uma estrutura mental que é, em grande parte, equivocada. A alternância entre reinos e períodos intermediários sugere que só existiam dois modos possíveis de organização política e que todos os reinos e todos os períodos intermediários eram semelhantes entre si. Talvez isso tenha sido em parte verdadeiro para os reinos, que os próprios egípcios concebiam como repetições das mesmas condições, mas os períodos intermediários foram muito distintos uns dos outros. Por isso, nos últimos anos, estudiosos têm sugerido, por exemplo, renomear o primeiro período intermediário como período das regiões. A designação período tardio também sugere que se trata de um epílogo e que a verdadeira história do Egito teria terminado com o Reino Novo. Essa periodização universalmente aceita deve, portanto, ser usada como uma ferramenta útil, mas não de forma crítica. Cronologia absoluta. Embora a cronologia relativa da história egípcia esteja bem estabelecida, as datas absolutas não estão. A negligência de Manetão quanto às dinastias sobrepostas, bem como as múltiplas variações na duração dos reinados entre os diferentes trechos de sua obra, tornam impossível construir uma linha do tempo retroativa a partir da conquista de Alexandre. A partir da metade do segundo milênio, às vezes é possível relacionar eventos no Egito com outras culturas do Oriente Próximo, cuja cronologia absoluta é mais segura, especialmente no primeiro milênio, quando várias potências do Oriente Próximo invadiram o país. Na segunda metade do segundo milênio, evidências documentais de contatos diplomáticos com o Oriente Próximo também ajudam, embora os registros sejam escassos. Outra fonte para a datação absoluta da história egípcia vem de observações astronômicas antigas sobre o reaparecimento de Sótis, a estrela Sírio ou estrela do Cão, no horizonte oriental, pouco antes do nascer do Sol, após cerca de 70 dias de invisibilidade, por volta de 19 de julho no calendário moderno. O calendário administrativo egípcio contava apenas 365 dias por ano, em vez dos 365,25 do ano astronômico, de modo que o aparecimento de Sótis mudava com o tempo. Antigamente, os estudiosos tratavam as poucas observações registradas como âncoras firmes para a datação dos períodos, mas hoje são mais céticos quanto a seu valor. Também a técnica de medir a decomposição do carbono 14 em objetos de madeira ou outros materiais pode ser útil, mas os resultados tendem a ser imprecisos demais para resolver detalhes cronológicos.
O debate acadêmico sobre a cronologia absoluta do Egito continua ativo e sem resolução definitiva. Desenvolvimentos pré-históricos. Devido à localização do Egito na junção entre a África e a Eurásia, muitas migrações de hominídeos para fora da África passaram por seu território. Não surpreende, portanto, que ferramentas de pedra produzidas por humanos primitivos tenham sido encontradas no país. No entanto, a evidência de atividade humana no Vale do Nilo entre 700 mil antes da Era Comum e o início da história egípcia, por volta de 3000, é escassa e, em muitos períodos, inexistente, o que impede que vejamos um desenvolvimento contínuo desde os tempos mais remotos. O crescimento de uma cultura propriamente egípcia só se torna claro nos últimos milênios da pré-história, a partir da metade do sexto milênio. O intervalo de 5.400 a 3.000 é bastante longo, mas os desenvolvimentos no Egito ocorreram com rapidez, especialmente se comparados a outras sociedades pré-históricas. Incluem-se aí a mudança de uma economia baseada na caça e coleta para a agricultura e a evolução de uma estrutura social e política com hierarquia clara de poder e riqueza, que culminaria na formação do Estado egípcio. Ao longo desses 2 milênios e meio, não observamos mudanças culturais abruptas, nem o aparecimento repentino de populações com práticas novas. Por isso, a evolução parece ter sido local, ainda que influenciada por contatos externos. Os processos de formação do Estado egípcio se aceleraram por volta de 3.400 e serão tratados no próximo capítulo. Aqui trataremos dos eventos anteriores. O início da agricultura. Por volta de 6.000 antes da Era Comum, o clima egípcio e o regime do Nilo já haviam se estabilizado em padrões semelhantes aos modernos, embora até cerca de 2.200 fosse mais úmido do que hoje. A agricultura só surgiu no país a partir da metade do sexto milênio, substancialmente mais tarde do que no vizinho Levante, onde comunidades agrícolas sedentárias existiam desde 7.000. A relativa abundância de recursos naturais pode explicar por que os egípcios adotaram a agricultura mais tardiamente do que outros povos ao redor do Levante. O Nilo fornecia peixes e aves aquáticas, e o deserto abrigava animais de caça, além de plantas como o sorgo selvagem que podiam ser colhidas. A tecnologia agrícola, contudo, foi claramente importada, pois envolvia plantas e animais inexistentes no ambiente natural egípcio. Os principais animais domesticados eram ovelhas e cabras, e os primeiros cereais cultivados foram o trigo Emmer e a cevada, todos originários do Oriente Próximo. A domesticação do gado pode ter sido inspirada por práticas de regiões mais ocidentais da África. A adoção da agricultura teve efeitos distintos no Alto e no Baixo Egito. No Delta e no Fayum, as populações adotaram um estilo de vida sedentário semelhante ao de seus vizinhos do Levante, já no sexto milênio. Construíram vilas e basearam sua subsistência nos cereais que cultivavam. Poucos assentamentos são conhecidos, mas mostram que desde cerca de 5.400 os egípcios do norte praticavam agricultura. No Alto Egito e na Núbia, as pessoas se dedicavam principalmente ao pastoreio de ovelhas e cabras, o que exigia maior mobilidade. Assim, não há assentamentos visíveis perto do Nilo. As populações passavam boa parte do tempo no deserto, então mais fértil do que é hoje, e os únicos vestígios permanentes que deixaram são túmulos. Quando há traços de assentamento, são compostos por cinzas e detritos, sem arquitetura. Os sepultamentos mostram que essas comunidades produziam cerâmicas bem polidas, as primeiras representações humanas em estatuetas, e enterravam seus mortos com objetos minerais e metálicos valiosos. Práticas funerárias semelhantes aparecem desde o Médio Egito até Khartum, no Sudão, sugerindo crenças comuns entre essas populações. Chamamos a cultura material do Alto Egito nesse período de Badariana, em referência ao sítio arqueológico de El-Badari. O uso extensivo da agricultura com assentamentos permanentes junto ao Vale do Nilo só ocorreu depois de 4.000. Esse desenvolvimento só se deu ao norte da primeira catarata, o que distingue o Egito da Núbia. Grandes centros surgiram e as pessoas passaram a viver perto das zonas alagadas anualmente pelo Nilo para trabalhar na terra. Até a construção da barragem de Assuan, a prática agrícola egípcia era bastante diferente daquela do Oriente Próximo e da Europa. O país recebia pouca chuva e o Nilo era essencial para a agricultura.
Seu ciclo anual fornecia tudo o que era necessário. As águas subiam no verão, lavando os sais que impedem o crescimento das plantas e depositando uma camada fértil de lodo nas margens. O recuo das águas ocorria no momento ideal para o plantio das safras, todas cultivadas no inverno. E os campos permaneciam suficientemente úmidos para que as plantas crescessem sem irrigação adicional. A colheita ocorria na primavera, e os campos estavam prontos para uma nova cheia em julho. O ciclo do rio e o ciclo agrícola estavam em perfeita harmonia. A única variável preocupante era a altura da cheia. Se fosse muito alta, vilas e lavouras seriam submersas. Se baixa demais, pouca terra seria irrigada. A cheia ideal era pouco mais de 8 metros acima do nível mais baixo do rio. As pessoas podiam ajudar o Nilo conduzindo água por canais e construindo diques ao redor dos campos para regular a irrigação. Algumas das primeiras representações de reis, por volta de 3000, talvez mostrem esse tipo de obra, embora não constituam grandes projetos de expansão agrícola. A irrigação artificial, com o uso de canais e bacias para armazenar e conduzir a água a áreas não alcançadas pelo rio, só surgiu mais tarde na história egípcia, e os estudiosos debatem quando exatamente isso ocorreu. Provavelmente o aumento da aridez no final do terceiro milênio levou à intensificação do controle hídrico. A gestão da água era especialmente importante no Fayum, onde, durante o Reino Médio e principalmente nos períodos grego e romano, o Estado escavou extensos canais para drenar o excesso de água e levá-la a áreas antes inférteis. As práticas de irrigação permaneceram basicamente as mesmas durante quase toda a história antiga do Egito, até que os romanos introduziram a roda d'água. Períodos Nagada First e Duins, os vestígios mais extensos do quarto milênio, são cemitérios, incluindo um enorme com cerca de 3.000 túmulos no sítio de Nakada, no Alto Egito. Esse sítio deu nome à cultura arqueológica que caracteriza os últimos séculos da pré-história egípcia. Os estudiosos subdividem o período Nakada em Isem, de 850, 3550 a 3200 e Thrace, 3200 a 2900, com subdivisões adicionais IA, 3B, etc., para refletir mudanças na cultura material. Tais mudanças foram graduais e as divisões de período não correspondem necessariamente a diferenças culturais significativas. A periodização arqueológica fornece, portanto, uma estrutura cronológica na qual os processos históricos devem ser inseridos, não um princípio explicativo em si. Os sepultamentos mais antigos de Nakada já mostram os primórdios de práticas que se tornariam típicas no Egito. Os mortos eram enterrados voltados para o oeste e recebiam oferendas. A maneira de sepultamento e a qualidade e quantidade dos objetos funerários revelam com clareza as mudanças na sociedade egípcia. No início, os corpos eram colocados em covas rasas, mas com o tempo o tratamento dado a alguns tornou-se muito mais elaborado. Em Nakada Doins aparece a primeira evidência de envolvimento dos corpos com linho, que culminaria na mumificação completa por volta da quarta dinastia. As estruturas das tumbas passaram a refletir distinções sociais. Enquanto a maioria das pessoas continuava a ser enterrada em covas simples, algumas tumbas tornaram-se grandes e complexas e, após 3200, passaram a ter várias câmaras e superestruturas visíveis na paisagem. Os objetos deixados com os mortos demonstram claramente o surgimento de desigualdade. Enquanto a maioria recebia apenas cerâmica simples, alguns eram acompanhados por massas de pedra ou paletas esculpidas em forma de pássaros e animais. As diferenças entre sepultamentos aumentaram com o tempo, refletindo, sem dúvida, a diferença de riqueza e status entre os vivos. Esses processos de diferenciação social culminariam no final da pré-história e levariam à formação do Estado egípcio. Enquanto Nakada Premahin era uma cultura regional, os vestígios de Nakada II se espalham por todo o Alto Egito. É claro que grandes assentamentos existiam próximos aos cemitérios, sendo Nakada, Hieracómpolis e Abidos os mais proeminentes. Uma tumba em Hieracómpolis, a tumba 100, impressiona especialmente por sua decoração pintada nas paredes, com imagens de barcos, animais e guerreiros. Um homem aparece dominando 2 leões com as próprias mãos, um motivo artístico que os estudiosos interpretam como símbolo de liderança. Os achados arqueológicos indicam que os habitantes do delta ainda seguiam uma cultura distinta, que chamamos de Ma'di, embora importassem bens do Alto Egito. Tinham contato próximo com a Palestina, de onde importavam cobre, além de produtos de alto valor de regiões mais distantes, como o lápis lazuli do Afeganistão.
Parte dessas mercadorias era reexportada ao Alto Egito. Por volta de 3400, todos os elementos da futura cultura egípcia já estavam presentes. As pessoas sabiam cultivar aproveitando o Nilo, viviam em povoados no vale e enterravam seus mortos nas proximidades. Os vestígios materiais mostram que o Alto e o Baixo Egito eram distintos e que, em ambas as regiões, as sociedades exibiam diferenciação social, sobretudo nos modos de sepultamento. Muitas das características da ideologia e da visão de mundo egípcias posteriores provavelmente também se desenvolveram nessa fase pré-histórica. Para compreendê-las melhor, no entanto, é preciso recorrer às informações mais detalhadas do período histórico.